Bom, a gente está iniciando hoje, né, dia 16/7, o módulo 2 do curso After Effects CS6. Nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco sobre a parte de preferência do programa. É só uma passada por cima, só para vocês se localizarem. Eu não sei se todos já tiveram separaram um momento para dar uma olhada nessa janela, ver as opções que estão ali presentes, mas a gente vai dar só uma pincelada. Vou passar rapidamente ali, falar um pouco sobre também a parte de otimização do programa, algumas configurações personalizadas que você pode aplicar no programa, né? Deixa eu só desativar aqui e desativar aqui. Então a gente vai falar sobre isso e depois a gente vai falar um pouco mais sobre animação. Quem aqui fez o módulo 1, no módulo 1 a gente falou sobre animação utilizando as propriedades de transformação. Nesse módulo a gente vai ver a parte de animação utilizando quadros, né, os frames, separadamente, né, como seria a animação in natura, né, o modo natural. Como era feito, por exemplo, antes de a gente ter um programa de computador, que era aquele na base de acetatos e tudo mais. Logicamente não vai ser dessa forma, mas é como se fosse, né, porque está trabalhando com camadas e sobreposição de quadros. Tá? Quem não me ouviu, eu vou falar boa noite. Boa noite, Cid. Quem não me ouviu, eu vou pedir desculpas antecipadamente, porque eu estou meio resfriado, então minha voz está sendo um pouco anasalada, mas eu espero que dê para vocês entenderem e compreenderem bem o que eu vou estar falando. Se tiver alguma dúvida, só interagir comigo a qualquer momento, eu interrompo o que eu estou falando, se for possível, e já respondo. Tá? Bom, a janela de preferência do programa fica aqui em Edit Preferences. A gente tem várias opções, várias abas, né, com categorias diferentes. Tá? Nessa primeira categoria, a gente tem as opções gerais, né, que estão, enfim, com alguns ajustes de comandos e como você quer, por exemplo, que uma camada seja dividida, em que ordem ele apareça. Então, são opções mais genéricas. Né? Por exemplo, aqui a primeira, você determina a quantidade de undos, né, de ações que você quer desfazer, que você pode desfazer durante a utilização do programa. Não é indicado que você aumente muito essa quantidade, esse montante, porque a tendência é você ter um consumo de memória, tá, cada vez maior. O Pet Point Size é espaço dos pontos para a criação do pet, que é o caminho. No módulo 1 a gente falou sobre isso, a gente mostrou o pet e um texto navegando por esse pet, por esse caminho. Depois a gente tem uma série de opções como Show Tooltips, que é Show Tooltips é quando você passa o mouse pelo botão, ele aparece a opção a que se refere, né? No caso aqui, se eu passar aqui vai aparecer texto, text to, aqui vai aparecer select to e tal. E, enfim, são opções assim, uma mais ou menos que as pessoas costumam utilizar, e que não está marcada, é essa aqui, ó, Create Split Layers Above Original Layer. Tá? Então, em que ordem vai aparecer a camada que você cortar. Né? O split é dividir. Né? Então, como eu falei isso no primeiro módulo, normalmente você utiliza o After para fazer uma pós-produção. Né? Você praticamente não utiliza o After para fazer edição. Você já veio editado de algum programa lá, seja ele o Premiere, seja ele o Vegas ou qualquer um que você tenha, que você prefira. Normalmente ele já vem editado. Então aqui você vai fazer algumas edições, que vão ser edições de corte seco, tá? Coisas simples, né? Porque ele não tem, inclusive, não tem opções como trimmer, né? Que são opções de ajustes, de ajustes mais precisos, né? Não tem aquela raw edit, enfim, não tem uma série de ferramentas como tem, por exemplo, você encontra nos dois programas que eu citei agora, que é o Vegas e o Premiere Pro. Tá? Então, o que você consegue fazer aqui é dividir. Você pode fazer isso através da tecla de atalho S ou através do próprio comando aqui no menu Edit. Tá? Split Layer, desculpa, o S não, o S é para acesso às camadas de transformação. Split em S é em outro programa. Ctrl Shift D. Tá? Você lembrar disso, você pode duplicar a camada com Ctrl D. Se você inserir no meio a tecla Shift, ele divide em vez de duplicar. Tá?
Ele divide, normalmente o que acontece? A camada original fica em cima e a que você cortou vai para baixo. Tá? Quando você muda isso aqui no painel de referência, acontece exatamente o inverso. Isso é um detalhe, é mais para você, por exemplo, quando você tiver um projeto grande, você tiver várias camadas, você vai precisar dividir várias camadas, então para que você não perca a forma, por exemplo, tem gente que gosta de trabalhar de forma crescente, né? Então você tem a camada original fica embaixo, enquanto as seguintes vão sendo colocadas logo acima, então você tem aquele efeito de escada, né? Escada ascendente, né? Porque o outro também não deixa de ser uma escada. Tá? Então, se você deixa aqui ativo, Ctrl Shift D, ele divide, a segunda camada vai para cima. Tá? Os cortes, quando você divide camadas no After, elas não são destrutivas. Né? Você não destrói o arquivo, você não compromete o arquivo. Isso a gente já sabe que ele não faz esse tipo não tem esse tipo de problema, inclusive com os arquivos originais. Né? O que a gente tem aqui. Pois não. Ô Danilo, boa noite. Alô, prazer, Renato, te vê-lo novamente. Tudo bom? Tudo bem? Bem. Conseguiu fazer conexão tranquila hoje? Hoje sim, só estou vendo que não dá mais para escrever. Não, dá sim. Dá? Qual é deles? Peraí, deixa eu... Ah, tá. Eu devo ter só um minuto. Devo ter feito aqui teria uma propriedade que eu não poderia ter alterado. Mas que bom que você falou. Deixa eu só... Esse aparece aqui. Então, pessoal, espera um pouquinho, só que eu vou parar o compartilhamento, depois eu retorno aqui para o compartilhamento. Só o seguinte, que assim eu já... Não, ele aparece para mim aqui ativo. Não aparece para vocês ativo aqui para escrever aqui embaixo? Pois é. Enviar? Não. Ah, tá normal, tá normal. É aqui, ó. Apareceu agora sim. Ah, deve estar minimizado, não é isso? Isso, apareceu agora. Tá? Ok. Tudo ok. Então, bem-vindo, Danilo. Eu também tenho prazer de estar lá de vocês de novo. Márcio, obrigado por você ter vindo aí. Me avisaram que você fez a inscrição de última hora, não é isso? Márcio, você está me ouvindo? Deve estar com um problema no microfone. Qualquer coisa, escreve aqui embaixo. Mas de qualquer forma, bem-vindo. Deixa eu voltar lá para o meu After Effects. Ok. Então, como eu estava falando para vocês, no After Effects, as camadas, enfim, o arquivo não é destruído. A qualquer momento que você quiser, você tem como recuperar essa parte. Por exemplo, você dividiu aqui esses dois arquivos. Depois você se arrependeu e falou, não queria ter dividido, ou não dá mais para fazer o undo. Eu vou deletar esse arquivo de cima que não me interessa mais. Você deletou ele fora. A opção que aparece aqui, ó, do lado, você vê que tem uma marcação um pouco mais clara do que o fundo da timeline. Né? Agora, com ele selecionado, ainda fica mais fácil de enxergar. Aqui é o fundo da timeline. Aqui a gente tem uma área que é um pouco mais clara que o fundo da timeline, mas menos clara que a camada, que está bem ressaltada aqui. Né? Isso quer dizer que o arquivo continua por aqui. Né? Então, vamos colocar o arquivo no início da timeline novamente. Posicionar o cursor do mouse até ele aparecer essas duas setas contrapostas, clicar e arrastar. Então, eu estou aqui recuperando o restante da minha camada, do arquivo da minha camada. Tá? E vou até o final, vou até onde eu quiser. Tá? Toda essa parte de sincronização, você pode sempre fazer utilizando a tecla Shift. Por exemplo, eu quero diminuir a minha camada, mas eu quero que ele fique mais ou menos no tempo de 3 segundos. Então, o que eu faço? Eu posiciono o meu indicador de tempo no tempo de 3 segundos, vou até o extremo dessa camada, até o ícone mudar para duas setas contrapostas, eu clico e arrasto. Quando eu estiver próximo aqui do botão indicador, eu aperto Shift e já adere. Tá? Veja que eu estou chegando só perto aqui e já adere para o botão indicador. Então, praticamente tudo que a gente faz aqui no After, na timeline, para você ter sincronização,
né, para você ter uma precisão a mais, é utilizando a tecla Shift em conjunto com a ação que você está arrastando a camada, ou recortando, ou diminuindo, sempre Shift para fazer com que ela fique termine exatamente no momento que você quer que ela termine. Tá? A mesma coisa aqui, ó. De repente eu mexi no arquivo e tirei ele de... ele não está mais aparecendo no início da timeline. Sem querer, eu fui lá e desloquei ele um pouco para a direita. Tá? Se eu vir aqui com a timeline arrastando até chegar aqui, eu não tenho muita precisão. Eu vou ter que fazer meio no olhômetro aqui. Né? Mas se você usar o Shift, ele já desce. Tá? Já cola aqui nessa linha mais escura. Tá? Gilmar, eu tirei o teu som porque você está numa luta aí com o microfone e está rebatendo aqui. Espero que não tenha problema. Bom, vamos voltar ali para as preferências. Então, essas opções elas ficam são mais centralizadas aqui, né? Mais genéricas. Né? Depois a gente tem umas outras aqui que não são tão importantes. Normalmente deixa-se selecionado aquilo que já está selecionado, e em alguns casos, como esse do Create Split Layers above o Original Layer, você deixa do jeito que você quiser. É hora de você estar interagindo com o programa e personalizando ele da forma que você quiser. Depois a gente tem a categoria de previews. Aqui você vai determinar, por exemplo, a qualidade que você quer ver o preview na janela, no painel de composição. Né? Aqui a gente está vendo pela metade, e aqui em 1/8, por exemplo. Isso faz, por exemplo, que diminua a qualidade do vídeo. Ele permanece com a mesma área, né? Mas ele fica reduzido em matéria de qualidade. Então, é para você ter uma previsualização mais rápida. Né? Quando você está fazendo o preview, você não precisa ter um vídeo já finalizado. Você não precisa já ver como vai ficar depois da saída, exatamente como vai ficar. É mais para você ter algumas noções de como está o andamento do projeto, para você fazer alguns ajustes. Então, nesse caso, depende muito do trabalho, depende muito da tua máquina também. Se você tiver uma máquina boa, não custa deixar como padrão, que é meio, que já é razoável para você trabalhar e não compromete tanto assim o desempenho dela, logicamente, dependendo de como foi configurado a sua máquina. Tá? Esse Show Internal Wireframes que aparece aqui em cima, é um recurso novo do After Effects 6. Ele agora permite que você selecione um objeto que está na camada ou na composição, simplesmente só de passar o mouse sobre ele. Né? Seria isso aqui, por exemplo. Se eu colocasse aqui um shape. Né? Vamos colocar um shape aqui. Shape para preto. Tá? E vou desativar ele. Se eu passo agora no shape, ó, vejo que ele mesmo seleciona sozinho. Se eu precisar selecionar a camada. Tá? Então, isso é bem interessante. Vejo que também acontece a mesma coisa no vídeo. Né? Está vendo aqui do lado que ele mostra uma moldura. Né? Tanto quando eu passo em cima dele, mesma coisa aqui no shape, como eu também passo em cima da camada. Então, às vezes você importa alguns arquivos, ou já vem do outro programa com uma denominação que você não identifica logo de cara, né? De repente com arquivos que são projetos que são compartilhados. Então, você fica às vezes com dificuldade para entender qual objeto você tem que alterar, onde o objeto tal se encontra e tal. Então, você passando já o mouse sobre ele, você sabe exatamente onde ele está. Tá? E aí você consegue interagir com ele melhor. Isso aí é um recurso novo. Depois aqui embaixo a gente tem a parte de visualização também a nível de preview. Tá? Aproximação, né, da tela, qual é a velocidade que você vai aproximar a tela, que você vai dar o zoom na tela. Também a qualidade de cores, né? Tudo isso em aspecto de pré-visualização. Tá? Aqui a gente tem a parte de Run Preview. Run Preview é um preview em que você aloca essa informação dentro da sua memória RAM. Né? Então você consegue ver, por exemplo, de tantos frames. Quanto mais frames você tem, mais compromete sua RAM, mas em compensação você tem uma pré-renderização mais rápida. Né? Você consegue, porque quase o RAM Preview é como se fosse uma pré-renderização.
Tá? Ele mostra o vídeo praticamente com a qualidade quase igual daquela que vai sair na hora de você exportar teu vídeo, na hora de produzir o vídeo. Tá? Então aqui você tem um controle que determina o quanto que você quer que seja mostrado dos quadros, né? Adiantados, pré-adiantados, então é de 5 em 5 quadros. Tá? Depois a gente tem a mesma coisa com o Audio Preview, já é outra forma de medida, né? Aqui são em segundos, tá? Ele também é muito mais leve do que vídeo, é uma outra, se mistura de uma outra forma. Em display, a gente falou sobre isso no primeiro módulo, quando a gente mostrou o Motion Patch, né? Que o Motion Patch ele aparece para você definir exatamente qual é o caminho que você quer que o objeto siga na hora de fazer a animação. A maioria das pessoas aqui já viu. Pois não, Jorge, pode falar. Renato, voltando lá no RAM Preview, a opção de 5 frames, no caso, isso aí seria a média para se trabalhar ou a gente poderia aumentar um pouco mais isso? Olha, isso aqui é a média. Isso aqui já é o suficiente. Você pode experimentar, enfim, colocar alguns frames, alguns quadros a mais ou menos. Menos não, mas alguns quadros a mais. Mas como eu te falei, esse aqui é a média. Eu acho que se você começar a aumentar muito, você vai ter um comprometimento da sua memória. Eu acho que não é legal porque você, normalmente, quando usa o After, você já usa toda a memória para ele já. Então, Entendo. quanto menos você, principalmente se você estiver ainda utilizando se estiver compartilhando essa memória com outros programas da Adobe, né? Que aí é uma fatia só da memória, só para os programas que estão abertos. Então, quanto menos você comprometer isso, a mesma coisa lá do Undo, das opções de Undo e tal, é sempre bom você trabalhar com a média, tá? Que é o que já está determinado aqui para o padrão. Certo. E no caso esse GPU Information, Esse GPU, ele é uma opção que vem em algumas placas de vídeo bem mais atuais, né? A GPU, por exemplo, é como se fosse uma unidade de processamento da placa gráfica, né? Então seria Graphic Process Unit, né? CPU é o do computador, GPU é o da placa de vídeo, né? Então você tem a opção, por exemplo, de utilizar o Ray Tracing com o GPU se ele estiver disponível na placa. Tá? Porque aí a renderização é muito mais rápida, né? Se você utilizar o processamento da placa. seria as placas que tem o processamento CUDA para fazer uma aceleração. Exatamente. Beleza. Obrigado. Até então, até a versão CS 5.5, a gente utilizava o OpenGL. Né? O OpenGL era o que se mais utilizava para otimizar a sua renderização, né? A pré-renderização, o modo de exibição. Hoje não, hoje já são GPUs, por isso são as placas bem recentes. E a placa não é muito antiga, não, né? A placa dessa máquina aqui não é muito antiga, mas não tem esse recurso. Gilmar, a gente vai falar, na parte de efeitos, a gente vai falar só sobre transição. Aí você me lembra que eu falo sobre isso, demonstro naquele momento. Assim fica mais fácil você guardar, porque a gente vai falar também sobre outras transições. Tudo bem? Beleza. Então, continuando aqui. Display é a questão do Motion Patch, tá? Só para quem não participou do módulo 1, rapidinho, só para se localizar, o Motion Patch ele é criado quando você faz um deslocamento do objeto, uma animação de deslocamento, uma animação de posição. Tá? Ele cria uma trilha. Dentro dessa trilha, ele pontilha essa trilha inteira, em que cada ponto desse representa um quadro. Né? São quadros interpolados, que são criados pelo próprio programa de forma automática, para que, enfim, para que você não precise fazer um trabalho repetitivo. Né? Como ele sabe que um objeto vai do ponto A ao ponto B, você não precisa ficar criando todos os quadros que aparecem no meio. Ele faz isso para você automaticamente. Tá? Aí não pode ter variações, né? Vai ser uma animação contínua. E esse Motion Patch serve exatamente para isso, para que você, por exemplo, verifique velocidade, né? De repente você dividiu esse trajeto em duas partes, uma parte mais rápida e uma mais lenta, então você tem como acompanhar isso visualmente através do Motion Patch. Também alterar a curvatura de movimento e tudo mais. Tá? Quem fez e não lembra, basta rever a aula lá que está disponível lá ainda.
as outras opções aqui, só um momento. As outras opções que aparecem aqui embaixo estão relacionadas com o que é mostrado no programa, né? Por exemplo, essa janelinha aqui que aparece do thumbnails aqui do painel do projeto, você pode desabilitar ela, não aparece mais nada. Enfim, são detalhes aqui que podem contribuir, por exemplo, dependendo também, mais uma vez, da máquina, para que a sua máquina fique mais, aumente o desempenho dela. Mas, normalmente, quem trabalha com After já tem uma máquina boa, isso aqui são detalhes que não vão ter grandes diferenças, né? Você pode fazer, por exemplo, aqui, ó, não tem nada a ver com otimização, aqui tem com acompanhamento. Quando você ativa essa opção, você está dizendo que você quer acompanhar o progresso de renderização do vídeo na janela Info, que é essa janela que aparece aqui no meu lado direito, no canto superior direito, tá? E também no Flowchart. O Flowchart não está aberto aqui, mas é o fluxograma do After Effects, onde você acompanha, por exemplo, todos os itens, né? O local onde se encontram todos os itens que fazem parte do projeto. Pois não, Jorge? Uma dúvida, Renato. Quando a gente está renderizando, ou então que está exportando esse arquivo, esse vídeo finalizado, se a gente deixa a tela visível, isso consome mais processo, faz com que esse render ou esse export ele fique mais longo? Olha, isso não deverá comprometer a saída do arquivo a nível de velocidade, nada disso. Ele vai ter uma saída normal. Agora, isso acaba acarretando memória, né, se você acompanha isso. Por isso que é interessante que quando você estiver dando saída no objeto, quando você dá saída no projeto, peraí um pouquinho, deixa eu entender primeiro uma coisa. Está falando da renderização final, é isso? Isso. Não, na renderização final você não acompanha nada disso, isso acontece transparente, você não tem acesso visual à renderização do vídeo. Mas e exportando? É porque quando a gente está exportando, ele fica visualizando. Eu digo, se eu fechar essa janela de visualização, eu ganho mais alguma coisa em relação ao processo? Você não visualiza nada, você fica transparente, não fica animando na tela. Por exemplo, com outros programas tem programas que você renderiza, ele vai mostrando para você como o 3D Max, por exemplo. Ele vai mostrando para você passo a passo o que está acontecendo. Quadro a quadro. Isso, a sua renderização. Aqui no After não. E no export, se eu estiver exportando isso? Isso, não aparece nada, só aparece a barra de progresso para saber, enfim, que ponto se encontra a tua exportação, mas não aparece nada. Inclusive porque o After Effects utiliza um módulo de exportação que é compartilhado também com outros programas, como, eu não sei se o Encore, mas o Premiere Pro com certeza, não sei também se o Soundbooth também compartilha disso e o Audition, mas é um módulo chamado Media Encoder, e ele funciona sozinho também, se você quiser, entendeu? Necessariamente você pode abrir ele direto lá no grupo da Adobe, normalmente ele fica ali localizado entre os programas da Adobe. Então, você não tem acesso visual ao que você está exportando. Bom, aqui a gente falou sobre a sua renderização, aqui a aceleração. Não. Então, importação. Still footage é uma imagem, né? Still é estático, né? Então seria um footage em estático. Aqui, quando você traz uma imagem para dentro da timeline, ela vem como um vídeo, né? Ela vem com uma camada. Essa camada ela vai ter uma duração. É diferente de você trazer para o Photoshop que você vê que ela é uma imagem e não passa de uma imagem. Não. A partir do momento que você trouxe uma imagem para dentro da timeline, ela torna-se um clipe. Né? Ela torna-se um clipe de vídeo. Por mais que ela esteja sem movimento nenhum, seja estático. Então aqui você determina, por exemplo, qual vai ser o tamanho dessa imagem. Okay? In length of composition vai ser o tamanho da tua composição. Senão você clica aqui embaixo e determina a quantidade que você quer de tempo para que ela seja importada. Você determinando aqui o tempo, ele vai ser geral. Tá? Sempre que você trazer uma imagem, ele sempre vai vir com esse tempo. Aqui está 1 segundo, você pode trazer ele para 5 segundos, enfim, o tempo que você quiser. Tá? Aqui a gente tem o Sequence Footage, que é quando você traz aquela sequência de imagens, que a gente mostrou também no módulo 1. A animação vem com uma taxa de frame de 30 quadros por segundo. Tá? E depois aqui algumas opções, por exemplo, de drop frame quando você tem TST. Essa questão é um pouco mais... a gente abordou isso no primeiro módulo, mas isso aqui é mais cheio de detalhes. Tá? Drop frame é quando
você precisa deixar o contador de uma forma que você consiga compreender a duração desse vídeo, né? Eu não quero me alongar muito, porque é só uma pincelada que a gente vai dar por aqui. Tá? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso depois, vocês podem postar lá ou me mandar essa dúvida que eu respondo separadamente. Tá? Depois aqui a gente tem a parte de saída, como você quer que saia os seus arquivos. Isso aqui é muito usado, por exemplo, quando você tem uma restrição de mídia, né? Tamanho de mídias, enfim. Ou como você quer, às vezes, levar em diversas mídias do mesmo projeto. Então você determina aqui como é que você exportar essas sequências. Aqui as configurações de grades e guias, né? Como também da moldura de segurança, aquelas que a gente mostrou para vocês, que liga quando você ativa aqui, né? São uma moldura de segurança de título e de ação. Né? A gente mostrou isso quando fosse sobre o painel de composição. Tá? Então aqui você pode determinar um percentual diferente, mais uma vez não é interessante vocês alterarem isso aqui, porque isso aqui é o padrão, é o que todo mundo utiliza, a não ser que você tenha um vídeo diferenciado, aí sim você vem aqui e altera como você quiser. Tirando isso, essa parte aqui também não tem por que se mexer. Normalmente a grade ela serve do jeito que ela é exibida lá. Se você quiser uma subdivisão, mais subdivisões e tudo, você altera aqui, e se você não quiser alterar o tipo de linha, cor e tudo mais, são detalhes. Labels, a gente já falou sobre isso, são as cores, né, que referenciam os arquivos, as camadas, né. Aqui a gente tem a parte de armazenamento das informações do After, tudo que você faz no After fica armazenado num cache, né, que você determina aqui, ó. Por isso que é importante você ter sempre essa opção habilitada, já é habilitada por padrão, você pode alterar aqui o tamanho, tá? Normalmente o programa é instalado e ele determina aí uma média de acordo com a quantidade de espaço que você tem disso. Tá? Então isso aqui você pode mudar como quiser. Tá? Esse é o espaço que ele vai utilizar para guardar tudo que você faz. Quando ele chegar no final, ele começa a sobrepor lá do começo. Tá? Acabou o teu espaço, ele começa a sobrepor teus arquivos. Depois aqui, se você quiser mudar a pasta onde está, o padrão é numa pasta temp, dentro da pasta do usuário, né, dentro do folder de usuário. E depois aqui, se você quiser apagar o disk cache, mexer em projetos, você já exportou seu projeto, já produziu, já está tudo em ordem, você salvou, backupou, vem aqui e apaga o disk cache para liberar espaço no seu disco. Tá? Aqui ficam as opções que eu falei para vocês, são as mídias que você utiliza no After Effects, elas podem ser conformadas, quer dizer, adaptadas para você utilizar também em outros programas da Adobe, como Photoshop, como Premiere, Photoshop não, Premiere Pro, o Encore e o Audition, eu acho que o Soundbooth também. Então, quando você trabalha aqui no After Effects e quer compartilhar um arquivo com outro programa da Adobe, ele utiliza essas informações para ter acesso a esse arquivo. Tá? Por isso é que você não precisa exportar seus vídeos, seu áudio, né, da saída do seu áudio, para você poder mexer no Soundbooth, por exemplo. Basta você editar o teu arquivo diretamente do After, com ele aberto. Né? Você acessa o Soundbooth, faz as suas edições, salva, e eles estão compartilhando, na verdade, um mesmo arquivo. Não é necessário mais aquela primeiro exportar ou renderizar, mas depois alterar o arquivo. Isso aqui é para você configurar o seu monitor de preview, para quem usa monitor externo. Aqui opções de aparência, tá? Gradientes, né? Vocês vejam que toda a interface é toda cheia de gradientes, cheia de degradês. Isso aqui você pode, se quiser, tirar para melhorar, por exemplo, otimizar aqui. Você pode alterar também aqui o brilho, né, da interface, enfim, ver o que te agrade mais. A opção de autosave, isso é uma coisa importante. É sempre bom você deixar essa opção ligada, tá? Porque se acontece algum pau na tua máquina, deu problema no teu programa, apesar que a gente está falando aqui de Windows 64 bits, é mais diferente, né? É mais difícil. Né? Mesmo que quem utiliza o Mac, então, nem se fala. Mas mesmo assim é bom você se prevenir. Tá? Então, utilize essa opção para ele começar a gravar.
Tá? Então, a cada 20 minutos, ele vai gravar um novo arquivo. Tá? Ele não sobrepõe o arquivo. Tá? E aqui tem as opções de processamento, que é uma coisa bastante importante, tanto memória quanto processamento. Tá? Como eu falei antes, o Adobe acaba utilizando os programas dela a mesma memória. Ele tenta utilizar a mesma quantidade de memória para toda a gama de produtos dele se eles estiverem abertos. Tá? No nosso caso aqui não tem nenhum aberto, só está o After Effects, mas ele pega esse 5.9 aqui, que está determinado para ele, só para o After agora, e distribui aqui para todos os programas da Adobe. Tá? Isso por quê? Porque tem essa vantagem de você trabalhar com o arquivo já conformado, sem você precisar fazer a pré-renderização. Então, é tudo muito simples, né? Não existe muito trabalho, não existe porquê de ocupar mais memória. O arquivo já está na memória, né? Praticamente já está na memória. Tá? Aqui você determina a quantidade que você quer de RAM para os outros programas que não sejam esses da Adobe. Se você tiver com Max ligado, sei lá, outros programas mais pesados, essa é a opção que você vai determinar. Normalmente, deixe tudo que você pode para After Effects. O mínimo é de 1.5. Tem sempre para guardar 1.5, porque nesse meio aí tem o sistema operacional, né? Tem o Windows. Então, você não pode deixar também sem memória, porque a máquina realmente vai travar nesse caso. Essa parte de multiprocessamento divide, né? Determina como você quer que sejam utilizados os cores, né? Os seus processadores. Né? Normalmente aqui nessa máquina tem 4. Eu estou utilizando as 4 deles para o After, tá? Não está nenhuma reservada para outra aplicação. Eu estou determinando, por exemplo, que a alocação de RAM para cada um dos cores é de 1 GB. Tá? Ele também vai restringir aqui, se você quiser usar tudo, ele não vai permitir. Tá? Se você quiser saber, por exemplo, o que o After usa a nível de memória, né, de processamento, é só você clicar aqui, ó. Details. Tá? Normalmente ele tem outros serviços aqui abertos, né? Porque a gente não está fazendo nada, não estamos trabalhando com quase nada, então ele está todo voltado só para o programa mesmo. Mas às vezes ele abre outros serviços, tá? Como de renderização deles, enfim, outros serviços quaisquer que são ativados pelo próprio programa, sem você precisar fazer nada. E por fim, aqui a gente tem 2 opções de manipulação de áudio no After, tanto a parte de hardware como a parte de mapeamento, isso aqui mais para MIDIs, né? Para configuração de MIDI. Normalmente a gente não usa também o After para fazer nada de áudio, né? As edições de áudio, por conta do Premiere, que tem bastante opções para isso, bastante recursos, ou para o seu programa de edição de áudio normal, que você costuma usar no dia a dia. Aí. Normalmente quem utiliza Adobe utiliza o Soundbooth, né? Que é o mais simples, né? Tem também o Audition, que é um pouco mais avançado. Mas todos eles dão conta do recado. O After tem aqui umas opções de efeitos de áudio, mas não é o mais indicado para esse tipo de edição. Ok? Eu só quis dar uma passada por cima para vocês terem uma ideia de opções. Sempre que a gente precisar, com relação ao áudio, como fazer a composição respeitando a narração. Você deve estar falando sobre sincronização, é isso, Gilmar? Pois é, como eu falei, o After não é o programa mais específico para isso. Essa parte de sincronização você faz lá no programa que você fez a edição do vídeo. Tá? Aqui você só vai decorar o vídeo, você só vai aprimorar. Tá? Essa parte de edição, de ajustes e tudo, normalmente você faz lá no seu programa de edição. Pois é, você não faz isso aqui, mas assim, você deveria, porque assim, quando você importa o áudio para cá, ele nem te informa que você tem áudio. Tá? Esse vídeo, por exemplo, ele tem áudio. Mas ele não te informa que você tem áudio, você não consegue ter acesso às opções de áudio dele. Você consegue ter acesso, por exemplo, à medição de áudio, você consegue aplicar efeitos sobre esse áudio do vídeo, entendeu? Mas ele não tem uma opção específica para você, as ondas. Pois não. Oi, tá funcionando aí?
Pois não, O áudio tá ouvindo? estou ouvindo, sim. Quem é, Gilmar? Isso. No caso, a minha dúvida é o seguinte, a gente vê no VT comercial de oferta de supermercado, por exemplo, né? Aí fala lá, uma oferta, e aí se tem a imagem, a gente percebe que é animada pelo after, né? Aí como é que a gente faz para sincronizar a narração, né? Não seria, no caso, no after, né? Olha, por exemplo, ó, eu vou importar um áudio aqui. E vou importar esse áudio para a trilha aqui, ó, tá? É exatamente assim que você determina o deslocamento dele, onde ele começa, onde ele termina. Entendeu? É esse tipo de sincronia que você vai fazer. Por exemplo, você não tem as opções que você tem no Premiere, como os nodes, enfim. Você não tem esses detalhes do áudio. Entendeu? Você tem aqui as opções de efeito do áudio, tá vendo? Os níveis de efeito, as ondas aqui embaixo, mas você não tem as opções de nodes, por exemplo, de colocar aqueles keyframes que você faz edição, que você manipula o áudio da forma que você quiser. A mesma coisa com corte, você tem que cortar daquela forma que eu te expliquei, tem que dar um split no áudio. Então, o áudio no After não é assim indicado, é legal que você já tenha isso já, feito isso já no Premiere ou no Vegas, entendeu? Não, sim, mas no caso, tá lá, a oferta tem 4 tipos de produto, né? Sim. Entra um de uma forma animada, né? Conforme falou lá, feijão, carioca, não sei o quê. Entrou lá e a gente tem que fazer a animação dele, né? Mas respeitando o que o áudio está falando, né? Sim, você pode fazer, por exemplo, para te auxiliar nisso, mais uma vez eu vou repetir, o After não é indicado para isso, mas você pode utilizar para te auxiliar essas marcações aqui, ó, tá? Por exemplo, vamos supor que a tua chamada começa no tempo de 15 segundos, né? Então aí você pode, por exemplo, sincronizar o áudio para que ele fique no tempo de 15 segundos, entendeu? Não sei se é isso exatamente que você está questionando, mas se for, essa seria uma possibilidade de você fazer uma marcação, de você utilizar registros para poder marcar teu áudio, né? Bater com o vídeo, é isso? Entendi, eu achei que a gente ia ouvindo ele também. Ah, não, ainda tem outra coisa. O After, ele só mostra o áudio em RAM Preview. Ele não mostra o áudio em Preview. Se eu vier fizer isso aqui, ó, isso aqui, ó. Vejam, não estou vendo áudio nenhum, não é isso? Sim. Não tem áudio nenhum. Para eu colocar o áudio, tem que vir no RAM Preview para ele poder mostrar o rádio. Ele vai ter que fazer uma pré-renderização. Tá? E aí, na hora dele, nem na hora que ele está pré-renderizando, ele não faz nada. E aí, só na hora que ele termina essa pré-renderização, é que você vai ter acesso ao áudio. Eu não sei qual o volume que está aqui, viu? Se fica muito alto, vocês me perdoem. Estão ouvindo? Ok? Ah, beleza. Ok. Então, não é indicado. Se você quiser, prepare ele todo lá. Deixa o After já com, por exemplo, se você quer fazer algumas entradas e você tem mais ou menos uma ideia de tempo que vai ser essas entradas, você tem que deixar, por exemplo, já esse espaço já pré-determinado já no Premiere ou no seu programa de edição que você utilize, para depois preencher ele com o que você vai produzir aqui no After Effects. Pois não, Jorge, pode falar. Renato, só dando uma ajuda aqui para o Gilmar entender um pouco mais isso aí, é o seguinte, quando a gente está editando aqui um menu, que a gente faz a composição no After, o que é que eu faço? Eu exporto isso no After, no Premiere eu trabalho o áudio, exporto só o áudio, levo para o After, e se eu quiser exportar áudio e vídeo junto, eu sincronizo ele no After e exporto tudo, mas não trabalho ele no After, trabalho ele no Premiere. É isso aí. Já preveja tudo que você precisa fazer no teu programa de edição. Depois do After vai ser só pós-produção.
Só pós-produção. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouco sobre animação. Tá? Então, só para concluir esse assunto que eu acabei de dizer sobre preferências e tudo, a gente vai ainda voltar sobre algumas opções de preferências no decorrer dos projetos, enfim, quando tiver alguma oportunidade para fazer alguma operação e tudo. Eu só queria dar uma passada para vocês entenderem o que significa algumas dessas opções. Tá? O que a gente vai trabalhar aqui agora é o seguinte, são as animações quadro a quadro. No primeiro, como eu falei, no primeiro modo, a gente trabalhou com as propriedades de transformação, animando essas propriedades, e agora a gente vai mostrar como fazer para animar quadro a quadro. Por exemplo, esse vídeo que a gente tem aqui na tela é uma animação quadro a quadro. Ela foi gerada por computador, mas ela é quadro a quadro. Por quê? Porque existe aqui um movimento contínuo. Desculpa, contínuo não é a palavra correta. Existe um movimento diferenciado, né? Contínuo, né? Sempre diferenciado, né? Do começo ao final. Então, você tem uma repetição, mas são blocos. Ele não acontece repetindo, por exemplo, um deslocamento de objetos de um lado para o outro, em que você tem só o movimento. O objeto não se anima, não vai além daquilo. Né? Então, isso aqui é como se fosse uma animação quadro a quadro. Tá? Deixa eu só voltar aqui. Eu quero que essa animação full aqui. Então, a gente tem aqui uma animação. Vamos dar uma olhada nela. Tá? É um rapaz aqui correndo, ele vai dar alguns saltos, alguns pulos, para aparecer os obstáculos no meio do caminho e tudo mais. Tá? Quando você tem uma edição, você precisa fazer uma edição. Nesse caso, estou falando sobre edição. Tá? Vamos supor que você já tem uma animação e você precisa estender essa animação, que vai ser esse exemplo que eu vou dar agora. Então, você vai precisar fazer uma pré-edição, né? Uma edição simples, que é uma edição de corte seco, e você depois vai estar replicando camadas, blocos de camadas, para poder estender essa animação nos pontos que mais te interessam. Né? Então, resumindo, seria esse o projeto que a gente poderia estar desenvolvendo utilizando esse vídeo. A única diferença, sim, é que esse vídeo ele não veio para a gente como quadro. Então, você recebeu isso já fechado. Então, o que você vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar exatamente com cortes. Né? Você não tem como pegar e pincelar um quadro do meio, retirar ele, ou duplicar ele, ou o que seja. Você precisa recortar e criar blocos a partir de um movimento que já existe. Tá? Então, essa seria uma primeira determinação que a gente pode utilizar para fazer uma explicação de como a gente pode utilizar um vídeo, né, para poder estender, para poder alterar. No caso aqui, ó, se eu tenho uma animação que vem com quadros, que eu tenho acesso a cada quadro dessa animação, o processo é completamente diferente. Né? Então, vamos ver aqui o cavalo. A gente tem aqui uma sequência de quadros, sendo que essa sequência de quadros, conforme vocês podem ver aqui do lado esquerdo, está bem pequenininho, mas depois isso vai ficar maior. Você tem aqui vários movimentos do cavalo galopando. Tá? Cada quadro desse retrata um movimento. É o mesmo caso, quase, dessa animação. Só que aqui eu tenho acesso a cada quadro separado da animação, diferente dela. Tá? Então, o que eu poderia fazer aqui para criar uma animação a partir desses quadros? Tenho várias opções. Se eu quiser trabalhar de uma forma mais dura, ter mais controle, enfim, uma forma mais demorada, tiver tempo para isso, eu crio uma composição, um tempo aproximado de vídeo, que eu acho que a animação vai ter. Logicamente, é interessante se eu fizer o cálculo antes. Né? Então, por exemplo, são 18 frames que a gente tem aqui. Né? Eu vou tirar só o áudio de vocês que está vazando aqui, tá? Pessoal, vocês estão acompanhando a aula ou não? O Jorge falou que deu um problema no vídeo, ele está... Ok? Posso continuar então? Então tá bom. Jorge, você está conseguindo acompanhar? Deve ter sido um problema local, talvez. Então vamos lá. A gente tem aqui 18 quadros, né? Porque a gente está contando, além dos 17 que tem embaixo, mais o inicial, que é o 0. Tá? Então, uma possibilidade
trabalhando de uma forma que eu falei, de uma forma mais dura, né? Uma forma mais primitiva, mais demorada, é você trazer, por exemplo, o primeiro quadro, né? Aí você tem aqui o primeiro movimento do cavalo, e aí você vai e importa e aumenta, por exemplo, faz um cálculo de quanto poderia ter em segundos, né? Normalmente são tantos quadros por segundo, a gente vai tentar fazer um quadro por segundo, tá? Só para fazer ter uma ideia de como é que seria uma animação quadro a quadro por segundo, tá? Então, a gente tem aqui o quadro o primeiro quadro, a gente vai incluir aí nessa composição mais 18 segundos, né? Desculpa, mais 17, que são 18 quadros no total. Lembre-se da imagem estática, quando eu importei aqui essa imagem estática, ela acabou entrando com 22 segundos, acho que por causa de uma referência de outra composição. Tá? Esse quadro-chave aqui ele tem que ter 1 segundo. Tá? Eu tenho aqui meu quadro-chave de 1 segundo. Então, os outros, por exemplo, os outros quadros deveriam ser colocados ali na sequência. Né? Está vendo com 22 segundos. Deixa eu mudar aqui. Eu acho que eu alterei na hora que eu estava demonstrando para vocês. Alô, Renato? Pois não. 1 segundo. Eu acho que minha internet caiu aqui, eu vou ter que sair e entrar novamente. Eu não estou tendo visualização nenhuma na tela. Ah, tá bom. Mais ou menos uns 2 minutos, 3 minutos? Isso. Vamos lá que eu dou uma guardada aqui enquanto eu converso com os restantes. Ok. Alô, Renato? Pois não. Sidney, pode falar. Vai ser 1 segundo ou 1 frame? Na verdade, só para fazer uma demonstração, a gente está colocando aqui cada quadro é 1 segundo. Ok, então, por causa que aqui no meu visor tá 1 frame, ok? Ah, desculpa, 1 frame. Não, desculpa, realmente é isso. É 1 frame, exatamente, 1 frame. Tá, vai ser 1 frame, vai ser 1 frame em cada imagem. Ok. É só para fazer essa demonstração. Na verdade, você tem Entendi. vários frames por segundo, mas na verdade aqui a gente vai utilizar só 1 frame. Só para fazer essa demonstração. Na verdade, a gente não vai nem utilizar esse fim para fazer a animação. Ok, obrigado. Bom, a gente tem aqui, então, 1 quadro por segundo. Depois a gente pode trazer, por exemplo, manualmente, cada um dos quadros, né? Ele continua ainda aqui com... Ah, tá. Bom, teria que botar 1 segundo. 1 segundo, tá certo. Tá, agora ele vai vir certo. Ele vai vir com 1 frame, eu desloco esse frame e por aí vai. A partir do momento que eu tenho 1 frame, né, que eu tenho os 2 frames com as 2 posições, eu já tenho um primeiro momento dessa animação, né, do cavalo galopando. Eu tenho uma primeira passagem. Se eu continuar fazendo isso, eu vou montando minha animação quadro a quadro, né, trazendo ele na ordem. Não esqueça que eu estou usando aqui a tecla Shift para ter aderência, para que possa ficar exatamente no ponto onde termina o quadro anterior. Tá? Então aqui eu já tenho uma extensão da minha animação maior. Tá? Jorge, você está acompanhando ou você está restartando aí o... Não, ok, Renato, já estou acompanhando, pode seguir. Ok. Então, vamos lá. E por aí vai, né? A gente vai criando aqui a animação e essa animação vai criando aí esse efeito de movimento. Tá? Outra possibilidade de você fazer isso, né, é você trazer, por exemplo, todos esses frames de uma única vez, e aí tem a ver com aquilo que foi falado pelo módulo sobre trazer vários vídeos para criar uma transição, várias imagens para criar uma transição. E aí, nesse caso, o programa vai te questionar, por exemplo, o que você quer fazer com tantos quadros, com tantos itens, né? Então, vamos carregar isso aqui. Tá? Ele pergunta para mim se eu quero que ele venha numa única posição ou em múltiplas. Eu vou deixar como single, né, como única. As dimensões dos quadros são iguais. Aqui, em Still Duration,
eu vou diminuir. Tá? Então, eu vou pôr aqui um frame, tá? Em vez de 1 segundo, né? Porque senão fica muito tempo parado. Apesar que, acho que para exemplificar, acho que ficaria melhor. Vamos ver. Segundo, 18 segundos, 1, 2, 3, não vai ficar muito lento. Vamos pôr só o quadro mesmo, só para exemplificar. Depois a gente vai usar um bloco inteiro, né? Então, vamos trazer a um quadro de uma vez, né? Ocupando cada um quadro, tá? E vamos utilizar essa opção Sexy Layers ativa, para que em vez de ele colocar todas as camadas uma em cima da outra, ele coloque uma logo após a outra, né? Respeitando o término de cada camada. Ele já faz isso que a gente fez agora, quando a gente trouxe os dois quadros. Utilizou o Shift para criar uma precisão, uma aderência, para que ele começasse logo após o término da camada anterior. Ele faz isso aqui automaticamente. O overlap não interessa, porque o overlap é quando você quer que parte dessa camada sobreponha a outra camada. Isso a gente não quer, até porque a gente não tem nem espaço para isso, né? Então vamos dar OK. E aí ele cria essa animação, por exemplo. Ó, vai do início ao final, tá? Cada quadro vai assumir uma camada, vocês podem ver aqui. E, apesar de estar de forma descendente, né? Vai dar essa opção, vai dar esse efeito de animação, porque está sequencial. Né? Então aí você tem, por exemplo, o cavalo galopando. Né? Como a gente está aqui trabalhando com um frame, né? Quadro a quadro, você tem uma animação muito rápida. Né? A intenção aqui talvez era diminuir um pouco mais, para você consiga acompanhar mais o movimento. Até porque se fosse animar isso mesmo, deslocando esse cavalo depois na tela, você tem uma animação muito rápida também. Não ia ter graça. Então, o que a gente pode fazer aqui é diminuir essa velocidade, exatamente aumentando a quantidade de frames. Tá? Cada vez que você repete o frame e coloca ele sequencialmente, você tem uma diminuição na velocidade. Você tem uma repetição e com isso você fica vendo um frame por mais tempo. Né? E como se ele tivesse, por exemplo, eu posso duplicar como eu posso estender. São duas opções. Normalmente, quando você usa acetato em cinema, você costuma duplicar. Né? Porque por acetato você não consegue estender o tempo. Tá? Então você, por exemplo, se você tiver, eu não vou fazer em todos, mas só para vocês verem mais ou menos como é que seria a situação. Se você tivesse aqui que estender o tempo, por exemplo, dessa composição, primeira coisa, você deveria também estender o tempo de duração dessa composição. Se você vai dobrar, essa composição tem que ter no mínimo 36 segundos. Tá? Então vamos colocar aqui, desculpa, 4. A gente está falando em 4. Depois a gente tem que duplicar essas camadas. Tá? Então a gente vai dar um Ctrl D. Todas as camadas vão aparecer aqui do lado de cima. Você sabe que a última camada deveria ir até o tempo de 18 segundos, não é isso? Quando estava a animação comum, era um quadro por 18 frames. A parte de segundos acabou me pegando, de frames de segundos. Mas você tem ali 18 frames. E quando estava a animação anterior, você tinha 18 frames, agora você precisa ir para 36 frames. Então você sabe que o último quadro terminou no tempo de 18 frames. Então basta que você carregue todas as camadas que você duplicou para o tempo de 18 frames. Tá? Você não precisa nem usar aqui a tecla Shift, porque quando você trabalha com essa aproximação na timeline, na régua de tempo, você já tem que deslocar de segundo em segundo. Tá? Ele já vai de segundo em segundo. Ele dá um tranco a cada frame. Eu preciso gravar isso na minha cabeça. Por favor, eu estou acabando até confundindo vocês. Mas a gente está falando em frames. É que normalmente as animações são contabilizadas em segundos, mas é que eu estou fazendo só uma demonstração em frames para vocês verem como é que funciona normalmente, né? Como acontece, por exemplo, em quadros, animação quadro a quadro. Tá? Também não existe motivo para você alinhar, né, as camadas para que fiquem seguindo essa ordem, porque automaticamente isso já vai acontecer. Tá? Quando chegar no final aqui, essa primeira já vai ser demonstrada, depois a segunda, depois a terceira, pela ordem que aparece aqui. Então não tem necessidade que elas
seja uma única linha, né? Uma única escada. Tá? Basta ser feito desse jeito. Tá? Aqui que a gente fez foi estender a animação por mais tempo. Né? A gente tem agora uma animação de 36 segundos, tá? Mas ainda na mesma velocidade. Se eu quero estender agora o tempo de duração dessa camada, o que a gente tem que fazer é estendê-la também em um quadro a mais. Tá? Então, vamos selecionar as camadas, essas 5, por exemplo. A gente vai estender elas para um quadro a mais. Tá? Depois vamos desmarcar essa segunda, desmarcar a primeira, depois a segunda, e vamos deslocando cada uma delas para que a gente possa alinhá-las novamente. Né? Então, aqui, por exemplo, se eu for reproduzir essa animação nesses 5 quadros, eu vou ter já uma velocidade muito menor. Né? Muito menor. Não dá muito tempo para ver, porque ainda a gente está trabalhando ainda com os outros quadros. Você pode também fazer a extensão de todos os quadros de uma vez, né? Estou desselecionando ela usando a tecla Ctrl. Tá? Agora eu desmarquei todas, que fica um pouco mais rápido. Ok, faltou. Então a gente tem essas 5 camadas. Essas outras que a gente fez a duplicidade. Né? Aqui acho que vai dar para ter uma noção melhor. Tá? Aqui a gente tem já um movimento mais suave. Só está acontecendo um problema aqui entre os quadros, porque tem um momento que eles não estão se cruzando. O primeiro quadro não está batendo com o último quadro. Então, aí você tem que determinar uma outra sequência, né? Ver qual é a próxima posição correta de se fazer esse movimento. Tá? Mas só para efeito de ilustração, já é o suficiente. Então, essa é uma possibilidade que você tem para fazer manualmente o movimento do quadro a quadro, né? Quando você traz as opções quadro a quadro. Tá? A gente não vai utilizar esse tipo de manipulação, porque quando você trabalha com programas, você já pensa nisso na hora de você exportar essas animações, ou na hora de você escanear essas animações. Normalmente em acetato, em papel, ou como tiver sido feito esses desenhos. Né? Então você já importa isso para o After ou para o Premiere, qualquer programa que você vá utilizar para gerar esse bloco de vídeo, como um bloco de vídeo, como uma sequência de imagens, e não quadro a quadro. Né? E é exatamente isso que a gente vai ter quando a gente importa um quadro. A gente vai ter uma única camada, tá? E essa camada vai reunir todos os quadros que eu preciso para gerar a minha animação. Ok? Desculpa, Maurício, não compreendi sua dúvida. Você quer saber se nesse caso só pode ser 1 a 1. Não. Você pode trazer, eu acho que depois eu mostrei aqui o bloco, não é isso? Depois que você fez essa pergunta. Então, quando você traz quando você normalmente traz uma animação para o After, você já traz ele em formato de um clipe, né? Um bloco de imagens já prontos. Eles podem continuar separados até o momento da importação. Mas assim que você importa eles, você já traz ele como um clip page, né? Você utiliza essa opção aqui, ó. Né? Por exemplo, no meu cavalo aqui eu tenho ele todo separado em quadros. Aqui é uma sequência completa, com todos os movimentos.
Eu tenho aqui ele separado todo em quadros. Está aqui, ó, sequência JPEG. Tá? Eu vou abrir, esse campo precisa estar assinalado. Eu clico em abrir e já traz o bloco para mim. Aqui a gente vai ter uma animação um pouco mais extensa, né? Com uma quantidade maior de quadros, né? Acho que é 20... minuto e 20 quadros. Minuto e 20, 1 segundo e 23 quadros, né? Tá, ok. Então, quando a gente tem essa possibilidade de trazer o arquivo como bloco, é a melhor coisa que se faz. E você depois edita ele da forma que você quiser. Se você precisa fazer edições mais precisas, precisa, por exemplo, pincelar, retirar, por exemplo, quadros que não estão batendo com a animação, como era o caso do final do cavalo, depois a gente vai mostrar como resolver isso. Aí sim, o quadro a quadro fica um pouco mais simples, porque você só remove esse quadro da tua relação, do teu conjunto de imagens, né? Do conjunto de itens. Tá? Aquele boneco que a gente importou no começo, a gente tem aqui um vídeo composto. Se a gente estender essa visualização da timeline, a gente vai poder ter acesso até quadro a quadro, a cada um dos movimentos. Mesmo assim, você não sabe aonde, logo de cara, onde termina, onde começa cada um dos movimentos. Né? Você tem que contabilizar isso, você tem que rever na timeline, através do contador de tempo, aonde que ocorre cada um dos movimentos. Tá? Então, aí fica um processo muito mais complicado, né? Fica mais artesanal. Tá? Seriam as edições de ilha, mais ou menos, que funcionam dessa forma. Né? Então, por exemplo, se eu quiser aqui fazer com que esse boneco corra mais do que ele está correndo, porque já está correndo logo e está saltando em seguida, né? Eu tenho que ver, por exemplo, aonde ele termina aqui de correr, tá? Para poder juntar as imagens, né? Para depois separar um bloco e juntar esses blocos, né? Acho que foi 1 minuto. Isso aqui anotado em algum lugar. Ah, 1 segundo, Tá. Se eu dividir agora, por exemplo, eu posso replicar essa camada que aparece aqui em cima e fazer com que ele corra por um tempo maior. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, eu consigo fazer com que ele estenda essa corrida um pouco mais. Ele está com uma pequena falha ali na mão quando ele levanta, mas isso aí é um detalhe também. Né? Ela fica ela fica parada por um tempo maior. Mas, enfim, é a mesma coisa, por exemplo, se eu quiser que ele salte, né? Se eu quiser que ele vá mais tempo, ele salte por mais vezes, a mesma coisa eu tenho que fazer, determinar um local dentro desse vídeo, onde eu possa fazer um split e onde eu possa depois duplicar, né? Replicar isso. Né? Seria mais ou menos aqui. Né? Se for, enfim, eu posso agora replicar isso, vai dar mais ou menos da batida. Né? Aqui, não, é nessa parte aqui. Então, eu divido aqui. E aqui novamente. Acho que aqui eu teria já uma. Né? Aí ele teria aqui, por exemplo, 2 pulos, né? Sequenciais. Enfim,
É assim que você manipula, que você pode manipular uma animação quadro a quadro no After Effects quando você traz ele já pronta, quando você já está editando um bloco pronto, né? Você separando ela em quadros ainda, a melhor forma de trabalhar isso é você estendendo a visualização da timeline para poder editar isso quadro a quadro, né? Quanto menor você tiver, mais acesso, um acesso mais preciso você vai ter, tá? Poder editar quadro a quadro. Porque, voltando à animação dos cavalos, tem uma dúvida até aqui, vocês, em relação a essa parte de edição dos blocos de quadros? Uma dúvida sobre isso? Tranquilo, Renato. Para mim está tranquilo. Os restantes, tudo em ordem? Danilo, Gilmar? Pra mim também, tá tudo ok. Ok. Outra forma de a gente poder controlar também a velocidade é o After Effects ele oferece um recurso chamado Time Stretch. Tá? Através dele, tem outro também chamado Time Map, depois eu vou mostrar isso para vocês. Deixa eu ver aqui. Isso aqui, Enable Time Remapping. Essa aqui depois a gente vai ver depois. Tá? O Time Stretch é uma maneira muito fácil de você controlar essa questão da velocidade. Tá? Quando você tem uma animação que está muito rápida, logicamente você não vai estar trabalhando com tão poucos quadros como esse que a gente vai utilizar agora. Né? Essa aqui está mais contínua. Ela não tem a mesma quantidade de quadros, por exemplo, que o certo é você utilizar um recurso como o Time Stretch para você ajustar partes de um vídeo, né? Que está um pouco mais lento ou um pouco mais rápido, né? E você controla isso determinando o percentual para que se estenda ou se comprima esse tempo, né? Então, com a camada sempre selecionada, você abre a opção Layer, né? O menu Layer, vai Time e clica em Time Stretch. Tá? Ele em 100% está naquela velocidade que a gente conhece. Tá? Se eu determino, por exemplo, um percentual a mais do que 100%, né, eu vou ter um tempo maior. Né? Eu estou aumentando, estou dobrando o tempo de reprodução desse vídeo. Ele continua com a mesma quantidade de quadros, mas por um tempo maior. É como se ele esticasse. Né? O que, na verdade, o programa faz é esticar essa camada. Né? E você tem aí uma velocidade bem mais acessível. Né? Vejam que a camada, por exemplo, já não cabe nem mais dentro da timeline. Ó. Ela se estende. Ó. Ela tem o dobro agora. Ó. Tá? Então, quando você utilizar o Time Stretch, na verdade, você não vai estar fazendo toda uma camada. Você não vai estar alterando toda uma animação. O certo é você pegar um bloco. Tá certo que pode ser até uma camada inteira, mas que ela não representa o total da timeline. Ela seja só um bloco, uma parte. Tá? Exatamente para você sincronizar com os demais itens que estão sendo animados na cena. Né? Então, para isso é que serve o Time Stretch. Então, por exemplo, se eu quiser que ele vá mais rápido, ele vai ter o efeito inverso. Vamos pôr aqui para 50. Né? O que acontece? Ele comprime a minha camada. Né? Essa duração agora passa para a metade. Se eu quiser que ele se estenda por toda a timeline, o que eu vou fazer? Eu vou duplicar essa camada e vou levar a camada que eu dupliquei para que ela comece logo após o final da camada original. Tá? E aqui a gente tem um cavalo muito mais rápido. Né? Então, isso seria uma forma, por exemplo, de você compensar uma animação. No caso, quando você está trabalhando com quadro a quadro, isso é besteira. Tá? Não precisa utilizar desse artifício. Como eu falei, basta vocês chegarem e duplicarem os quadros, né, que vocês queiram, onde fica a parte que vocês queiram estender um pouco mais, que fica um pouco mais lenta, e já automaticamente isso vai acontecer. Inclusive é bom porque você às vezes vai aumentar só um trecho, só uma partezinha pequena,
e depois você vai regulando, diminuindo para 2 quadros, quando você fica bem mais rápido, você coloca um quadro só. E, normalmente quem trabalha com acetato trabalha exatamente utilizando essa técnica, né, de controle de velocidade através da quantidade da repetição de quadros, né? Quantos quadros você vai repetir. Tá? Ainda falando sobre o vídeo, em alguns momentos, né, a gente precisa fazer 2 animações numa mesma animação. Tá? Por exemplo, eu animei aqui o quadro, o cavalo vindo galopando na composição, ele aparece galopando no mesmo lugar. Normalmente, quando você tem um cavalo galopando, você tem o cavalo se movimentando, né? Ele não fica estático. Vou até voltar para aquela opção time stretch, para a animação ficar um pouco mais devagar, já está com 200. Então, normalmente, o que você faz? Você cria uma animação para depois gerar uma outra animação que vai depois deslocar esse objeto para um espaço. Então, só para que vocês entendam o processo. Quando você tem o desenho de um boneco se movimentando na tela, de um personagem de desenho animado, você tem ele, na verdade, parado no mesmo lugar. Sempre. Ele está parado e as pernas ficam mexendo, né? Quando esse objeto, esse elemento, esse personagem está centralizado na tela, quando ele está em foco, quando ele não vai sair de foco, o que acontece? É o background, né? É o fundo que se movimenta. Né? O personagem só está com as pernas se movimentando, o corpo para dar o balanço, mas o que movimenta, o que dá a impressão de que esse objeto, que esse personagem está se locomovendo, que ele está andando pela cena, é exatamente o fundo que está se movimentando. Em alguns momentos, quando ele vai sair de cena, o fundo pode até continuar se movimentando numa velocidade um pouco menor, e aí você tem que deslocar esse objeto para algum outro ponto. Tá? E nesse caso, ficaria quase que impossível você fazer isso. Impossível não, mas não se usa essa técnica que você pega um personagem e depois desloca ele passo a passo até o final. Quer dizer, hoje em dia é uma técnica que não se utiliza mais. Quando você trabalha no computador, o que você vai fazer? Você vai partir da mesma lógica, vai utilizar a mesma técnica primordial, que é você ter um objeto, um personagem, um elemento se movimentando parado no mesmo lugar. No caso do cavalo, ele está se movimentando no mesmo lugar. Né? E aí eu vou deslocar todo esse conjunto de quadros, toda essa animação, de um lado para o outro da cena. Tá? Então, é isso que você vai fazer também quando tiver um personagem andando, quando tiver um navio no mar, enfim. Vai ser sempre essa lógica. Tá? Então, vamos construir uma nova composição. Essa composição aqui tem mais ou menos 250. Vamos fazer uma NTSC de 720 por 480. Tá? Vamos mudar também a cor de fundo para branco, para ficar igual ao do cavalo. Tá? E vamos trazer o cavalo que a gente criou, que foi esse último aqui. Né? Cavalo, a composição cavalo 3. Tá? Então, esse aqui é o caminho. Esse é o que a gente vai trabalhar. Tá? A composição ficou quase do tamanho... Me desculpe. A duração da composição ficou quase do tamanho do cavalo. Isso, na verdade, é um acaso. Né? Se você, por exemplo, criar uma composição com uma duração maior, você vai ter que vir editar essa composição original, que é onde você criou o cavalo, onde você alterou a velocidade de duração de velocidade desse cavalo, né, da animação. Tudo você faz aqui, e ele vai refletir automaticamente nas composições que você criou. Tá? Uma outra forma de se fazer isso, que é você fazendo uma pré-composição. Tá? Em vez de eu trazer meu cavalo diretamente para cá, eu pegar uma composição e criar uma nova composição e trazer o cavalo para cá, eu posso criar uma composição a partir de outras composições. Tá? A partir de uma ou mais composições. Tá? Então seria mais ou menos isso. Vamos montar nosso cavalo aqui.
Ele vai vir quadro a quadro, né? Tá, quadro a quadro. Ok, tá, 18 quadros, vamos tentar bem mais rápido, se não interessa, é só para a gente ver como é que funciona a questão da pré-composição. Tá? Aí a gente tem aqui essa primeira parte da animação, que é o cavalo se movimentando. Ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir essa composição que eu criei, ela é uma composição do cavalo 3, né? Ela está aberta, exposta aqui. Ah, tá. Esse aqui é underline cavalo 3. Isso aqui foi a composição que eu acabei de criar. E agora eu posso utilizar uma outra composição, trazendo essa composição cavalo underline 3 para uma nova composição. Determinar uma outra duração para essa composição. Por exemplo, ele tem 18 quadros, vamos colocar ele com 3 segundos, mais ou menos. Não vai bater exatamente o valor total, mas vai dar para a gente ter uma ideia. E eu vou agora duplicar essas camadas para criar todo o tempo que eu quero. Vamos supor que o que eu quero é isso, trabalhar um cavalo no tempo de 3 segundos. Então, eu vou criar a minha animação aqui para funcionar por esse tempo. Tá? Então, a gente tem um cavalo aqui correndo a beça no tempo de 3 segundos. Tá? Ele ainda não está se locomovendo. Ok? Então, qual era a possibilidade agora? A possibilidade era gerar uma pré-composição desse cavalo, utilizando todas essas composições, numa única. Tá? Ou simplesmente criar uma composição como eu fiz inicialmente. Se você optar por fazer disso uma pré-composição, basta você selecionar essas camadas todas, vir em Composition, em Layer, e criar pré-compose. Tá? Se você abrir aqui, ele vai abrir a nova composição. Então, eu criei uma composição cavalo underline 4, que está com todo o meu vídeo numa única camada. Tá? Ele manteve aqui as minhas composições que eu dei a sequência de 3 segundos. Tá? A gente tem aqui toda a composição. O que a gente pode fazer agora? A gente pode estender o tamanho dessa composição, né? Agora sim para o tempo para o tamanho de um DVD, mais ou menos. Se eu deslocar esse cavalo por aqui, eu estou deslocando todo ele, coisa que não aconteceria se eu fizesse por aqui, porque eu ia estar deslocando sempre o cavalo de uma das composições, de uma das camadas que correspondem a uma composição. Né? Mexer aqui, o daqui já está no lugar de novo. Se eu mexer para cá, o daqui já está no lugar dele de novo. Quer dizer, eu tenho um fora de lugar, né? Depois outro fora de lugar. Quando eu faço uma pré-composição, eu estou utilizando todas as informações dessas composições que estão aqui agrupadas, mas num conjunto, num único conjunto. E aí sim eu posso gerar uma animação de deslocamento aqui. Tá? Essa é uma possibilidade. Outra possibilidade mais demorada seria você deslocar esse cavalo camada por camada aqui, que não é uma coisa tão viável. Vocês conseguiram entender essa questão da pré-composição? Para que serve a pré-composição? Isabela, Jorge disse que sim, Maurício. Está claro, então, essa questão da pré-composição? A função, na verdade, ela agrupa, né? Todas as outras composições, ou pode ser inclusive camadas, né? Eu aqui optei por trabalhar com composições, você podia também agrupar camadas. E, na verdade, você agrupa composições para aproveitar as informações que ela já contém. Tá? Então, aqui eu estendi a minha composição para ficar do tamanho que eu quero. E tudo que eu fizer aqui vai ser contabilizado. Deixa eu só colocar eles em ordem aqui, porque senão isso reflete lá. Tá? Tudo que eu fizer aqui reflete lá. Mas, por exemplo, eu tirar essa primeira opção, ele também desaparece aqui. Ó, tá? Se eu deixar minha primeira camada invisível. Tá? Se eu tirar ela aqui de posição, né, ele vai aparecer da mesma forma ali na pré-composição. Tá? Quando você pré-compõe, ele continua ainda, isso é importante, com todas as informações que são definidas na composição padrão. Tá? Por isso, sempre que você tiver que fazer algum ajuste, por exemplo, se eu quiser alterar agora a velocidade desse cavalo, tá? Não utilizando time stretch nem nada,
estendendo um pouco mais a camada e tudo mais, ou diminuindo ela, vou fazer cortes, eu tenho que fazer nessa área aqui. Tá? Aqui eu já vou ter ela sempre completa. Então, tendo o conjunto agora do cavalo se locomovendo, mais parado no espaço, eu consigo agora imprimir uma animação de deslocamento, alterando o posicionamento dele, tá? Do ponto original. Ele aparece como está, né, no início, né, no seu início. Por isso eu vou ativar aqui o cronômetro. E no final eu tenho ele aonde ele deve parar. Veja que conforme eu faço isso, já aparece o motion patch, que é aquela opção que eu comentei na janela de preferência. Tá? Então a gente tem uma animação aqui do cavalo se movimentando pela tela, né, indo de ponta a ponta, aproveitando duas animações em conjunto. Ok? Existe a possibilidade de você fazer alguns ajustes, utilizando inclusive o time stretch para esses cavalos, mas você pode também fazer alguns controles diferentes para cada elemento da tua composição. Tá? No caso aqui, por exemplo, que a gente tem o cavalo, é interessante a gente levar esse cavalo para cima. A gente vai duplicar aqui, triplicar essa camada. Vamos gerar mais 2 cavalos. Calma que ele não vai. Tem o nosso fluxograma aparecendo no momento que não é oportuno. Né? Mais um cavalo. Ok, então a gente tem aqui 3 cavalos. Tá, a gente tem 3 cavalos e a gente pode fazer o quê? A gente pode alterar depois cor, né? Por exemplo, colocar um filtro diferente nesses cavalos, e a gente tem essa liberdade depois de utilizar, ou seja, a mesma composição, né? Fazendo alterações para que elas se tornem distintas. Né? Como, por exemplo, eu colocar aqui um filtro. Eu estou vendo aqui um problema do Gleison. Por exemplo, trocando aqui para vermelho, né? Alterando, enfim, o cavalo para que ele fique com uma diferenciação em relação aos restantes. Né? Ok? Fora essa parte ainda nessa parte de personalização da composição, achando que você já tem um grupo e você já pode alterá-lo da forma que quiser, você também pode controlar a aceleração e desaceleração desse movimento. Tá? Isso de uma forma um pouco mais, uma forma automática, né? Menos manual. Eu vou me estender um pouquinho mais hoje, mais porque primeiro dia, e, enfim, é um pouco mais tumultuado. Se vocês não se importarem, eu vou me estender por mais uns 10 minutos aí, pode ser? Ok. Então, o que a gente pode fazer aqui, por exemplo, utilizando esse próprio cavalo, a gente pode controlar a aceleração e desaceleração desse movimento. Tá? Para isso, a gente usa um recurso que é bastante comum em programas de animação. Quem trabalha com Flash já deve ter visto. Se chama Easy In. Easy, na verdade. Né? Você tem o Easy In, né, que é de dentro para fora, o Easy Out, que é de fora para dentro. Né? Você, por exemplo, o Out, você altera o início. O In, você altera o final do movimento. Né? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa ter acesso ao
aos quadros-chave da nossa animação, né? Esses quadros-chave, eles estão... Deixa eu só aumentar aqui. Esses quadros-chave estão aqui na timeline, né? Uma forma de você acessar eles mais rapidamente é você assinalar, selecionar elas e apertar a tecla de atalho U. Aí só abre aquelas opções, aquelas propriedades de transformação que você imprimiu algum movimento, que tem alguma animação, que tem quatro chaves, tá? Então, esse primeiro cavalo, que é o vermelho, que na verdade é o último, deixa eu só tirar a ordem aqui. Esse meu primeiro cavalo, por exemplo, que é o verde lá de cima, ele vai sair mais rápido, vai chegar mais cedo. Então vejam, eu não vou alterar nada em relação ao tempo de duração, o intervalo entre os quatro chaves, eu não vou utilizar nenhum recurso como time stretch, nada disso para fazer isso. Eu vou só simplesmente dizer para ele que ele vai, vou aplicar o easy nele, para que ele ou inicie mais rápido ou termine mais rápido, tá? O processo é todo feito automaticamente. Você clica com o botão direito, né? Você tem a opção também de ir direto pelo menu, mas aqui é mais prático. Você clica com o botão direito em cima do losango, que representa o quadro-chave, abre as opções do menu, tá? E clica em Easy Easy In. Tá? Então, o Easy Easy In, ele vai mais rápido. Então, é in, de dentro para fora. Ele sai mais rápido e vai chegar mais lento. Tá? Então, vejam que a gente teve uma alteração aqui no símbolo que representa o quadro-chave. Ele agora aparece uma seta apontando para a direita. Tá? Então, quando a gente reproduzir, por exemplo, essa timeline, a gente vai ver que o cavalo... É que essa distância é muito pequena, né? Esse tempo aqui de 3 segundos para essa animação acaba sendo um pouco pequeno. Ele deveria sair bem mais rápido e depois se igualar lá na frente. Essa distância aqui também, deixa eu ver se eu aumentar a distância, vai ficar um pouco mais claro esse movimento. Vou deixar aqui com 900, sem alterar o aspect ratio dele. Com 1200. Só fechar umas tarefas aqui para deixar mais limpo. Podia ter direto para o standard lá, mas eu vi pelo caminho mais lento. Vamos fazer essa opção novamente. Opa. Ok, vamos ver se com essa distância ele fica um pouco mais...
Vocês estão me ouvindo? Está tendo algum problema de áudio? Não, tranquilo. Tranquilo, tô ouvindo. Bom, eu adaptei aqui para vocês verem como fica uma distância maior. Mas tinha um outro detalhe que eu acabei invertendo entre os dois cavalos, entre, na verdade, os recursos easy in e easy out, que é o seguinte: você, apesar de você sair no início mais rápido e terminar no final mais lento, você tem que estar interagindo com o último quadro. Então, é o inverso. Tá? Quando você fala em in, ele vai de dentro para fora, né? Ele vai mais rápido e vai chegar mais lento. Mas, em compensação, você imprime isso, você determina essa transformação, essa modificação, através do último quadro-chave da tua animação. Tá? É por isso que não estava funcionando, na verdade. Mas, assim, também com mais extenso, com uma área maior, vai ficar mais claro. Tá? Então, você clica no botão direito desse último quadro-chave e aí sim aplica o easy. Tá? Então, vejam que já teve uma modificação aqui. Ó, existe um intervalo maior entre os quadros interpolados aqui. Conforme a animação vai prosseguindo, eles vão se juntando até o momento que eles ficam bem juntos aqui. Né? O que ele faz? Ele balanceia essa distribuição dos quadros interpolados. Tá? Continua aqui a mesma quantidade de quadros. Tá? Ok? Aqui são 30 quadros por segundo, são 3 segundos, tem 90 quadros. Então ele pegou aqui, tirando as duas opções aqui extremas, né? Os outros 88 quadros são distribuídos aqui no centro. Tá? Então, se a gente rodar agora a animação, a gente tem o cavalo saindo mais rápido e diminuindo o movimento conforme ele vai chegando no final. Aí os outros dois alcançam. Né? Se eu quero aplicar ao contrário, se eu quero que o cavalo inicie, que ele desacelere no início e acelere no final, eu tenho que aplicar no primeiro quadro-chave dele, a opção easy out. Então ele vai de fora para dentro, ele vai devagar para o mais rápido. Tá? Então aí seria o easy out. Tá? Aí nesse caso fica bem evidente aí a diferença entre cada um dos recursos. Né? O easy, por exemplo, ele cria uma variação na parte intermediária. Por exemplo, aqui vai dar mais ou menos 1 segundo e 15 quadros. Tá? Então, a gente está bem no centro aqui. Se eu criar aqui um quadro-chave, né? Vou clicar aqui no meu losango, vou criar um quadro-chave e vou aplicar aqui o easy. Ele vai criar uma variação dos dois movimentos, né? Utilizando esse quadro como referência. Então, ele vai começar mais rápido, ele vai diminuir até chegar no segundo quadro, depois ele vai começar também devagar e vai aumentar conforme vai chegando no último quadro. Tá? A gente tem aí uma variação. Né? Seria se eu desse uma patinada, né? Você tem, praticamente ele para quase, né? Ele para mesmo no centro e depois continua. Né? Tanto que é como o conjunto de quadros acaba se encontrando ali numa maior quantidade, ele está indo de quadro em quadro, mas eles estão tão juntos que você não consegue diferenciar isso. Ok? Tem outras coisas que a gente vai falar depois sobre a parte de animação, que é sobre o editor gráfico. Né? A gente trabalha com timeline. A gente pode utilizar também o editor gráfico, de acordo com os quadros. Né? Aqui a gente vê, por exemplo, como é essa variação de movimento. Né? Você começa menos intenso, depois a intensidade ela aumenta, mas no sentido de reduzir. Né? Quanto mais para baixo for o arco, mais rápido ele está, mais devagar está imprimida essa animação. Conforme ele sobe aqui, mais rápido ele está se movimentando. Né? A propriedade mais rápido está indo o cavalo, no caso, que a gente está utilizando para representar deslocamento. Tá? Você sempre seleciona antes o quadro-chave para você poder acompanhar, né, exatamente qual é a curva dessa animação. Né? Começa lento, né? Conforme a curva
se estende para cima, conforme ela fica na parte superior, né, da central, supondo que aqui seria a linha central do quadro. Se ela ultrapassa aqui, ela vai mais lenta. Se ela baixa dessa linha imaginária aqui, ela vai mais devagar, né? A animação, o movimento. Tá? Depois a gente vai, acho que, ver outras coisas sobre a parte de design gráfico. Tá? Tem outras questões aqui que a gente vai falar na próxima aula, antes de tratar sobre máscaras, que inclusive tem a ver com máscaras, que é sobre a parte de motion patch novamente, mas utilizando um outro sistema de captura de caminhos. Tá? Vai ser diferente daquele movimento que a gente fez para o texto, por exemplo. E também a gente vai ver como fazer isso manualmente. Você desenhar o seu caminho para que o objeto depois passe a seguir esse caminho. Né? E é isso, pessoal. Eu peço desculpas hoje, realmente eu estou bastante afetado aqui pelo resfriado. Em alguns momentos aí eu tive que dar uma parada aqui, dar uma sumida no áudio para eu poder, enfim, me endireitar por aqui, mas deu para chegar até o final. Quero saber como é que foi se vocês têm alguma dúvida, né, antes de encerrar essa aula. Renato, queria só tirar uma dúvida. Em relação aos quatro chaves, qual a diferença entre o quatro chave e o keyframe? Não, é a mesma coisa, só que um é em português e outro é em inglês. Beleza. Normalmente você vai ver, por exemplo, mais facilmente falado o keyframe, né? Utiliza mais o keyframe, mas é porque, na verdade, o quatro chave é uma tradução só. Entendi, obrigado. Mais alguma dúvida, vocês? Tudo ok? Sérgio, tudo ok? A aula que vem vai ser mais, se Deus quiser, vai estar bem mais linear. Tá? Eu tive que realmente me virar aqui para conseguir conduzir o negócio até o final. Obrigado, Sérgio, pela presença. Obrigado, Maurício, Sidney. Danilo, obrigado mais uma vez por você ter vindo, retornado. Márcio, Isabela, obrigado. Isabela, vê se não falta mais. Vê se você vem em todas as aulas. Vem. Renato, era até interessante você pedir ao pessoal para, principalmente a última aula, não deixar de comparecer, porque senão a gente acaba perdendo a aula todo mundo, né? Pois é, não. Eu tenho certeza que aquilo foi um fato inédito, Jorge. Foi a primeira vez que eu vi isso acontecer. Mas, independente disso, eu me comprometo que se tiver um ou dois, eu vou dar essa última aula, porque ela vai estar, inclusive, ela vai estar carregando ainda informações do primeiro módulo, entendeu? Se vier você só, eu dou essa aula para você. Pode ficar tranquilo. Valeu. Eu me Melhoras aí. Obrigado. Obrigado a todos. Um abraço. Desculpa aí as falhas e tudo. A próxima aula vai ser bem mais tranquila. Tá? Boa noite para todo mundo. Até quarta-feira.